Boa tarde, todos me escutam, não é? Eu também tive o prazer de acompanhar aqui um pouco da fala do professor Ivan. Achei muito interessante e acho que, de algum modo, a gente vai acabar dando continuidade, né? Então, eu quero agradecer aqui todos vocês que estão aqui na sala me ouvindo, né? Quero lamentar, né, por ontem ter saído às pressas, mas houve um problema aqui, acho que foi, não avisado, pedi para a professora Angélica avisar. Então, tocou aqui o alarme de incêndio do prédio e eu tive que sair, né, porque não dava para ficar esperando, saber se era verdade, se não era. Ainda bem que não era. E aí veio a chance, eu falei, nossa, mas eu queria tanto, né, ter essa oportunidade. Como eu falei para vocês ontem, e eu agradeço aqui a quem está aqui que não esteve ontem, não é? E aí eu pude. Acho que aqui a gente tem alguns alunos, acho não, tem aqui alguns alunos da Letras, do curso de Letras da UES, né, que eu convidei, alguns amigos também, professores, que eu tomei a liberdade de chamar para estar aqui, porque eu acho que é uma roda de conversa que precisa ter escutas, e escutas, sobretudo, dos professores que estão na escola, que estão trabalhando nesse contexto de aula remota, né? Ou aula virtual. E aí, o mini curso do professor Ivan, eu estive aqui também ouvindo, né? Alguns momentos, e acho que, por essa razão, a gente vai meio que complementar alguma coisa do que foi colocado e mexer com outros pontos, né? Então, qual é o foco dessa fala? Então, só me apresentar rapidamente para quem não estava aqui ontem. Eu sou o professor Eleildo Alves, sou professor aqui da UES, do curso de Letras, né? Da Universidade Estadual do Ceará, e tenho experiência enquanto pesquisador na área da formação de professores, sobretudo de língua portuguesa, mas também já atuei na educação básica, tanto não é, nos anos iniciais quanto nos anos finais, não é, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e atualmente estou professor da Universidade Estadual do Ceará. Trabalho com as disciplinas de estágio supervisionado em língua portuguesa. Então, por essa razão e por estar atualmente cursando doutorado em linguística aplicada, também pesquisando na área de formação de professores, esse é um tema que muito me atrai, sempre achei muito importante discutir questões relacionadas ao dia a dia do professor. E no contexto em que nós estamos situados, né, a pandemia, nós passamos por uma enorme transformação, a transformação das aulas presenciais para as aulas que passaram a ser virtuais, né? Ou como o professor Ivan estava problematizando aqui, a questão da nomenclatura EAD, que é algo que a gente vai falar também um pouco, né? Já ontem eu meio que comecei a falar disso e foi quando eu tive que abandonar a sala, né? Mas, assim, o tema da minha fala, eu vou aqui tentar reproduzir a tela para que todos possam acompanhar o texto. Só um instante. Vocês conseguem ver? Queria só que vocês confirmassem para mim se vocês visualizam direitinho aí o documento em PDF. Sim, então, visível. Ok, muito obrigado. Ok, então esse título, né, Pandemia, Escola e Ensino à Distância, a urgente necessidade de repensar a aula e a ação do professor. É um texto a partir de apontamentos recentes, reflexões recentes. Eu aqui trago não só a minha voz, mas a voz de amigos, professores e professoras da educação básica, com quem a gente conversa nos grupos de WhatsApp, na vida, né? E eu acredito que nessa fala eu tento contemplar, esse texto surge dessa inquietação com que a gente está vivendo, e eu acho que essa fala tenta representar muito esses professores, essas pessoas. Vou aqui tentar expor os meus argumentos, e em seguida eu quero ouvir vocês que estão aí, o que é que vocês acham, né? Mas estamos vivendo, do meu ponto de vista, uma transformação que não é a única acarretada pela pandemia,
mas nos toca bem diretamente, que é a questão do ensino, né? Que de repente, de uma hora para outra, a gente passou para dar conta da carga horária, para dar conta as escolas, para poder conseguir, né, dar conta do ano letivo, passaram a desenvolver atividades virtuais, né? As atividades que aconteciam presencialmente agora passaram a ser virtuais, né? Isso tem colocado em xeque várias questões, várias problematizações do ponto de vista dos pais, do ponto de vista dos alunos, do ponto de vista dos professores, né? E para mim, para nós, né, essa questão aí, essa discussão recente, tem raiz em um tema, em uma discussão bem antiga, né, não tão recente, que é a questão do que nós entendemos por ensino-aprendizagem. Então, o que nos toca nesse contexto é, na verdade, aquilo que nós estamos pensando quando nós falamos de ensinar ou de aprender. Então, é em torno desse tema que nós desenvolvemos a argumentação aqui apresentada. Do nosso ponto de vista, não se trata, nesse caso aqui, de aceitar perenemente uma transposição do presencial para o virtual, mas repensar inúmeras questões, né, teóricos, sociais, epistemológicas, né, principalmente quando estamos em um país marcado por desigualdades cada vez mais crescentes. Então, nesse ponto de vista, discutir um pouco essa realidade, partindo do nosso lugar de fala enquanto professor, né, que tenta aqui trazer, como eu já disse, inúmeras vozes de outros professores e professoras, amigos, familiares, ou alunos também, alunas, né, que atuam na educação básica, privada ou pública, e com quem nós temos conversado ao longo desses dias a respeito do tema. Então, um dos primeiros aspectos que eu acho que é essencial a gente discutir é que, do meu ponto de vista, o que a gente está vivenciando não pode ser classificado como EAD, né? Essa modalidade de ensino que nós estamos experienciando nas escolas atualmente não pode ser classificado ou denominado por EAD, porque a EAD possui uma metodologia própria. O professor Ivan problematizou isso, né, um pouco antes, no curso eu pude ouvir essa fala dele, né? Então, a EAD ela tem toda uma estrutura, e apesar das polêmicas que envolvem a questão da EAD, nós não podemos desconsiderar que a contribuição que a EAD traz, inclusive para a democratização do ensino. Ponto de vista que a EAD, o ensino à distância, ele chega a regiões, né, onde não há universidades, onde seria muito difícil o acesso para a formação, principalmente, né, do nível superior, para muitas pessoas, falando aqui do ponto de vista do Brasil. Então, a EAD ela é um tipo de ensino, né, que já está consolidado, nós vamos ver isso logo mais. Mas há uma dinâmica própria. A EAD possui uma formação necessária. O professor de EAD ele é um professor que essa própria nomenclatura professor ela é muito polêmica, né, dentro dos próprios estudos de educação à distância, se é tutor, se é professor tutor, né? Mas há toda uma organização que perpassa pelas tecnologias digitais, obviamente, né? Mas que não é feita de uma hora para outra. Então, existe uma atividade planejada, como o professor Ivan falava, existe uma série de aulas planejadas, existe um encaminhamento planejado, existe uma interação preparada para que essas aulas aconteçam na modalidade à distância. Então, a gente acredita, isso é uma das primeiras coisas que a gente quer deixar claro, que essas ações que estão se originando pós-Covid, né, ou, aliás, no contexto de Covid, né, e a gente tem que tomar cuidado com isso para esse mundo, para esse contexto educacional que está se desenhando, né, e que vai passar, né, adiante, mesmo depois da pandemia, por isso que a gente tem que ter muita atenção a isso, como professores, nós não podemos achar que nós estamos vivenciando um contexto de EAD, né? Há muito mais um rearranjo da situação, né, para que a gente consiga dar conta da carga horária. Então, assim, para fazer jus à EAD, eu trouxe aqui algumas, né, informações, por exemplo, do que a gente pode chamar de EAD. Então, nós temos essas modalidades, né?
Eu extraí esses dados do Censo de EAD do Brasil de 2018, que foi publicado ano passado. O de 2019 ainda não está pronto, porque, enfim, a pandemia, né, atrasou esses dados. Mas nós temos cursos regulamentados totalmente à distância, cursos semipresenciais, cursos livres não corporativos, cursos livres corporativos. Então, só para a gente ver como a EAD ela é ela já é consolidada no nosso contexto educacional brasileiro. Esse gráfico aqui mostra as matrículas em EAD contabilizadas desde 2009 até 2018. Né? Então, nós podemos perceber aqui o crescente número, né, de matrículas de alunos que buscam essa modalidade. Aqui nós podemos atribuir essa busca, né? Primeiro, a gente pode falar assim, o tempo do nosso aluno. Então, assim, muitos dos alunos, sobretudo no nível universitário, mas não apenas, né, são alunos que trabalham e estudam. Muitas vezes esses trabalhos não têm um horário muito flexível, né? Não são de horários flexíveis. E aí a EAD oferece, e aí por isso que é importante a gente tomar muito cuidado ao criticar a EAD, porque a gente precisa ver pelos diversos prismas, né? A EAD ela oferece uma democratização do acesso a essa formação a muita gente. Nós podemos perceber aqui nesse segundo gráfico, né, a modalidade, né, o tipo de ensino à distância e a busca, né, a partir de cada ano, também desde 2009 até 2018. Né? E um ponto aqui muito importante desse terceiro gráfico é que a gente pode ver que os cursos de licenciatura, por exemplo, olha, superior, graduação e licenciatura, é um dos cursos que mais há procura, né? É uma das modalidades que mais há procura, dos níveis acadêmicos, né? Que mais procuram a modalidade EAD. Muito provavelmente pelas razões que nós já explicitamos. Né? Então, a EAD ela tem uma metodologia própria. Né? Aí nós temos essa citação que eu trouxe aqui, de Preti, que vai dizer que essa crescente demanda pela educação, devido não somente à expansão populacional, como, sobretudo, as lutas das classes trabalhadoras por acesso à educação, ao saber socialmente produzido, concomitante com a evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos, está exigindo mudanças em nível da função e da estrutura da escola e da universidade. Então, a EAD aparece como mais uma das mudanças, né, desse novo século, né, mais uma das propostas de ensino. E o que acontece? O que a gente está vivendo atualmente, como eu já falei, não pode ser classificado por EAD, porque não há um planejamento prévio, né, nem do ponto de vista do aluno, nem do ponto de vista do professor. Um dos aspectos mais importantes para a gente pensar o ensino em EAD é a autonomia do aluno. E há um livro muito importante, muito interessante, que eu gostaria de indicar para quem se interessa pelo tema, por investigar o tema, né, que é esse livro intitulado EAD em Tela, Docência, Ensino e Ferramentas Digitais, né, isso vocês estão vendo aí na câmera, que é organizado pelo professor Júlio Araújo, aqui da UFC, e a professora Lucácia Araújo, da Universidade Estadual do Ceará. Então, é um livro que foi muito elucidativo para mim, que também fui investigar sobre esse tema, por conta dessas inquietações, né? E pude descobrir e repensar muitas coisas, preconceitos, inclusive, que eu mesmo tinha diante do ensino à distância. Então, é importante a gente investigar sobre isso, e quem quer começar essas leituras, eu indico este livro. Né? Bom, Busato vai dizer que uma das questões centrais para pensar o ensino à distância é a autonomia do aluno. Então, o aluno de EAD, ele precisa ser um aluno que tem autonomia, porque ele vai acessar um conteúdo, ele precisa ter compromisso com o seu horário de estudo, ele precisa ter compromisso com a resolução de atividades, né? Mas, aqui nessa minha discussão, eu trago um outro ponto do que nós estamos vivenciando, que é a questão do professor. A preparação do professor, né, e o contexto sociopolítico, né, sociocultural do Brasil diante das tecnologias digitais, porque eu acho que esse tem sido um dos pontos. Né? Então, a partir daqui, eu vou colocar alguns aspectos, alguns pontos que eu acho que a gente precisa pensar nessa situação, nesse contexto, com muita delicadeza, com muito
a profundidade, não é, do que a gente está vivendo. Primeiro, a questão dos problemas estruturais. Então, assim, há muito tempo a gente fala de uma escola conectada, a BNCC traz isso, mas nós não podemos achar que nós vivemos em um país conectado. Isso é um ponto muito importante, né? E esse atual contexto, ele lança para nós essa reflexão muito fortemente. Há uma realidade de inúmeros alunos e alunas que não têm acesso a um notebook, que não possuem acesso, inclusive, a um smartphone, ou se possuem acesso a esse smartphone, não possuem em casa uma internet de qualidade, né? Esse aluno, muitas vezes, embora possua condições, inclusive, de pagar por essa internet, pode ser que no seu bairro não seja oferecida essa internet de qualidade. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa pensar. E isso não é uma coisa que se descobriu agora. Na verdade, o contexto está lançando na nossa cara essa realidade. Mas quem está na escola sabe há um tempo, sobretudo, falo aqui do ponto de vista da escola pública, e não generalizando, mas a partir de muitas realidades que eu acompanho, inclusive com os meus alunos de estágio e acompanhava enquanto professor, às vezes o professor planeja uma aula diferente, né? E há na escola um data show, por exemplo, e aí esse professor vai usar o data show não dá certo, aí o professor tem o planejamento todo bagunçado daquela aula, o professor planejou levar os alunos para a sala de informática, quando essa sala existe, a internet não é boa, a internet não é interessante, não dá para todos os alunos acessarem a internet ao mesmo tempo, né? Há uma questão de manutenção dessas máquinas, que muitas vezes não acontece, as gestões, né, muitas vezes, tanto no nível municipal quanto no nível estadual, né, joga ali a sala com computadores, mas não há manutenção regular, e aí aparece vírus no computador e por lá fica, né? O computador dá problema na máquina e ali fica, então, às vezes, e eu passei por isso muito, né, enquanto professor da educação básica, planejava a aula, chegava lá, o aluno, professor, meu computador não está prestando, professor, meu computador... E aí a gente perdia metade da aula nessa questão, tentando rearranjar as coisas. E aí, por conta dessa dificuldade, muitas vezes, ainda no contexto presencial, o professor vai optar pela realidade monológica, eu denominei assim, né? Qual é a realidade monológica? É o livro-pincel. Porque essa realidade, eu coloquei entre aspas, ela é a mais garantida. Então, assim, a aula que eu vou dar não vai ter problema, eu não vou perder tempo, né? Vou conseguir dar minha aula sem passar por essas questões, vou conseguir driblar melhor essas questões. Outro ponto é uma ilusão desse acesso democrático à tecnologia, né? Aí aqui trazendo a fala de Busato, nesse livro que eu acabei de indicar para vocês, ela já citando Canclini, ela coloca um posicionamento muito importante desse autor, que vai dizer assim, os incluídos nesse nosso contexto são os que estão conectados. Quem não pode estar conectado, fica excluído. Então, querendo ou não, apesar de a gente conseguir gravar uma aula, apesar de a gente poder disponibilizar para esse aluno assistir depois, né, ainda, inclusive no nível da universidade, ao vivenciar essa prática de ensino à distância, a gente percebe que muitos alunos não conseguem. Muitos alunos usam o 3G do celular, né, ele não pode acompanhar a aula, nem pode ver o vídeo depois do professor. Esse aluno perde a interação imediata, né? E aí as suas dúvidas, as contribuições que ele tinha a colocar, tudo isso fica para depois. E aí a gente vai fazendo rearranjo, vai perdoando a falta do aluno aqui, vai perdoando ali, vai procurando remodelar as metodologias de avaliação, como o professor Ivan falava antes, né? Mas isso sem uma clareza, sem uma preparação prévia, isso é muito perigoso, né? Primeiro, o professor dá presença ao aluno que não está na aula, né? Segundo, e isso é totalmente compreensível, que a gente não pode obrigar esse aluno a ter uma internet boa em casa, a ter um instrumento, ok. Isso é verdade. Então, a gente tem que repensar isso, né? Tem que pensar essa situação. E outra é a realidade do ponto de vista do professor, porque a sala de aula, a casa do professor, virou a casa de youtuber, né? A gente fala do professor youtuber, só que a gente não pode romantizar a visão do professor youtuber.
Então, o que é que a gente tem? A escola está pedindo que o professor dê aula em casa, mas esse professor não pode ter um barulho de fundo, né? Ontem mesmo a gente passou aqui por uma situação, né? Eu estava dando uma aula, né, aqui, conversando com vocês, de repente eu tive que sair rapidamente. E aí teve um aluno meu que disse lá no WhatsApp, disse, professor, as realidades do ensino à distância. E aí eu pensei, exatamente. Quer dizer, isso o professor da escola, né, ele está ali dando uma aula e de repente acontece algo, né? O seu vizinho é um vizinho barulhento, o professor ele não tem uma internet de qualidade, é possível também, é possível que esse professor não tenha recursos suficientes, e meio que a escola exige isso dele, e ao rir dessa situação, a gente chamar isso de professor youtuber e achar isso legal, né, a gente está meio que romantizando uma visão que deve ser pensada com muita criticidade, com muita lucidez, né? Porque, inclusive, o professor está passando as noites elaborando slides, ou seja, ele está trabalhando muito mais além da sua carga horária para poder dar conta de uma aula mais dinâmica depois, né? Então, esse professor ele tem que dar conta disso. O professor passa o final de semana vendo vídeo, vendo modos, porque o professor tem muita boa vontade de fazer o seu melhor, então ele tenta buscar isso, mas se a gente for pensar a fundo, o professor ele não está sendo remunerado para isso, né? E o professor ele não está preparado para isso, sobretudo no contexto de pandemia. A gente for pensar assim, os familiares desse professor, como é que estão, como é que está a casa desse professor, esse professor mora com alguém, esse professor tem filho, então esse professor ele tem que ficar 40, 50 minutos, cada hora-aula ali, sentado diante do computador, sorrindo e tentando ouvir alunos que não interagem, porque esses alunos já não interagiam presencialmente. Então, a gente vive uma realidade de rearranjo. Então, por isso que eu coloquei. A gente precisa trazer à tona um tema que há muito está sendo discutido, que a BNCC coloca, mas que a gente fica muito num conflito universidade-escola e não abre as portas da escola verdadeiramente. Aqui eu falo do ponto de vista da gestão, muitas vezes, porque o professor, muitas vezes, tem muita boa vontade e há ali uma gestão, há ali aquela coisa que a gente chama de sistema que nos impede de agir, né? De relacionar, por exemplo, teoria e prática, que é o tema do letramento. Então, o tema dos letramentos digitais não é um tema novo, é um tema que há muita pesquisa sendo desenvolvida na universidade em torno desse tema, né? Mas que a escola está ainda de portas fechadas para isso. Eu acho que essa situação chama todo mundo para pensar isso. Então, o nível de letramento digital do nosso aluno, aí nós ouvimos a fala do professor Ivan, que a professora tentou fazer lá uma avaliação diferente, disse para os alunos, olha, vamos criar um podcast. Aí o aluno disse, professor, o que é podcast? Então, a gente está partindo de uma realidade que todos nós temos um tipo de letramento, que todos nós estamos interagindo nesse meio, e não. O nosso aluno, por mais que ele esteja na nossa aula com o celular na mão o tempo todo, esse aluno, ele não conhece todos esses recursos, ele não consegue mobilizar todos os recursos, né, ali disponíveis. Então, a escola, que até pouco tempo estava brigando com o aluno que estava com o celular na mão, agora essa escola pede que esse aluno assista a aula pelo celular. Então, vejam como a gente está vivendo, né, uma dicotomia muito irônica, né? Então, assim, a gente muda diretamente a situação e aí a gente cai no perigo, que é o perigo do rearranjo. Eu acho que essa é uma crítica muito importante que a gente precisa fazer, né? Outro ponto de vista é o ponto de vista dos pais desses alunos. Então, assim, esses alunos que precisam assistir essas aulas virtuais, né? E aí há um caso muito interessante dessa realidade monológica, que é o caso de uma professora de São Carlos, que estava fazendo entrega das atividades delivery. Isso saiu no jornal, né? Então, um motoqueiro ia entregar nas casas, estava entregando nas casas dos alunos as atividades impressas, porque os alunos não tinham acesso à internet. Então, essa notícia, ela joga na nossa cara essa realidade, que ela não é tão fácil, e que não pode ser romantizada, né? E aí, assim, do ponto de vista dos pais, de pensar que vai acompanhar esse aluno que não tem autonomia. Né? Quem vai supervisionar esse aluno? A gente pensa os pais, e às vezes a gente naturaliza, assim, é obrigação dos pais ensinar os alunos, né? Isso é outro ponto que vai ficar para uma outra conversa, que a gente tem que discutir bastante, né?
o papel dos pais nesse contexto de formação, nessa complementação escola, família, né? Mas eu acho que, num contexto em que o IBGE, né, apontou, por exemplo, são dados referentes ao ano de 2019, que as pessoas de 25 anos ou mais de idade no Brasil, isso aqui é o índice de analfabetismo, né, no Brasil, nós temos cerca de 70 milhões, né, de pessoas, né, vai dizer aqui, olha, 2018 no Brasil, 47,4% das pessoas de 25 anos ou mais haviam completado pelo menos a educação básica obrigatória. Ou seja, 52,6% não chegaram a concluir o ensino médio, o equivalente a 70,3 milhões de pessoas. Esses dados são disponíveis no site do IBGE. Por que eu peguei essa faixa etária de 25 anos ou mais? Porque é a faixa etária dos pais dos nossos alunos. Então, a gente pensar assim, esses pais, ou eles não têm tempo de acompanhar essas atividades que estão sendo disponibilizadas remotamente, não é? Porque estão trabalhando, e aí a gente não pode esquecer que muitos pais, sobretudo a classe mais pobre, não pôde parar de trabalhar no contexto da pandemia, né? Eram pessoas que atuavam em campos, seja de entrega, seja de, enfim, serviços que não paralisaram, né? Ou esses pais não têm um nível de letramento necessário para acompanhar os seus filhos nessas atividades, o que gera outra questão. A gente pode ver aqui no gráfico que esses números de pessoas que conseguiram concluir, pelo menos, a educação básica no Brasil, é muito menor entre pessoas pretas ou pardas, né? O gráfico do IBGE apresenta isso. Que nós sabemos que é a maior parcela das pessoas em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade social no nosso país, são pessoas justamente pretas ou pardas, né? Então, isso lança para nós a realidade, o ponto de vista dos pais, né? Então, assim, como nós podemos cobrar a supervisão das atividades dos filhos, né? Como cobrar desses pais metodologia de ensino, tempo, letramento necessário para essa prática? Então, é algo que a gente precisa pensar também. Então, tudo isso recai no ponto de vista que Moreira, Joyce e Araújo vão falar da autonomia do aluno. Então, o aluno de EAD, ele é um aluno que precisa ter autonomia. E diante dessa realidade do ensino virtual que nós estamos vivendo, nós estamos sendo chocados com isso, a necessidade de autonomia do nosso aluno. Então, é por isso que eu disse, né, no começo da minha fala, que a nossa discussão aqui, em torno dessa situação toda, é uma discussão bem antiga. Na verdade, o que a gente tem que pensar é o que a escola está entendendo por aula. O que a escola está entendendo por aula? O que os pais entendem por aula? O que os alunos entendem por aula? O que a gente está pensando sobre ensino-aprendizagem? Há muito tempo a gente fala que o ensinar não é algo que acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? A biologia do conhecimento, com Eduardo Maturana, com Francisco Varela, vão mostrar cada vez mais que ensinar não implica aprender. Que aprender precisa cada vez mais de autonomia, por ser um processo complexo. E aí nós temos um dos maiores nomes no Brasil, que é o professor Pedro Temo, que vai discutir isso em inúmeros livros. Então, para o aluno aprender, a gente tem que discutir metodologias que coloquem esse aluno no centro do processo de aprendizagem, que atribuam autonomia a esse aluno. E aí o professor, há um tempo, tentava fazer isso presencialmente. E aí ele tinha que, enquanto tentava planejar uma metodologia dinâmica, e aqui eu não estou falando daquela dinâmica de botar aluno em círculo, estou falando de uma metodologia que levasse o aluno a esse questionamento reconstrutivo, não é? A uma transformação desse aluno de sujeito passivo para ativo no processo de aprendizagem. Esse professor que tentava fazer isso, muitas vezes ele era pressionado por diversas outras cobranças. E aí o professor Ivan chamou a atenção disso também. Por exemplo, a cobrança das avaliações externas, onde as aulas viraram treino, de repente as aulas da escola viram treino para as avaliações externas, e o professor tem que dar conta de um monte de simulado, né? E isso acaba com a autonomia do professor diante do planejamento das aulas, né? Outra coisa é o professor que tem que dar conta de um planejamento para atender a uma coordenação que está lhe pressionando, a uma direção que está lhe pressionando, né? E, no fim, na ponta disso tudo, a gente tem um aluno. O professor fica ali
tentando, né, atar as duas pontas, como diz o Bentinho, né, atar as pontas das coisas, sabe do seu compromisso com o aluno, mas ao mesmo tempo, no caso das instituições privadas, ele precisa do seu emprego, né? No caso da instituição pública, ele precisa dar uma resposta aos seus gestores. Então, fica naquele lugar ali, e o aluno, no final das contas, é quem mais padece nesse processo de aprendizagem que não leva à reflexão crítica. Então, para a gente entender por que o professor tem que ficar 50 minutos na frente do computador, ou por que esse aluno agora, de repente, ele não quer mais assistir essa aula, que é outra realidade. Muitos alunos não querem estar na aula virtual. Por quê? A gente pode se questionar. E aí, assim, uma das coisas é, o aluno ele não via nada diferente na escola. Então, muitos alunos, eles iam para... O estar fisicamente na escola era um modo de pressioná-lo a aprender, entre aspas, a entrar no sistema. Então, esse processo de aprendizagem nunca foi visto, aqui nos dizeres do Bourdieu, né, como um campo simbólico. A gente aprende em qualquer lugar, a escola é qualquer lugar. Então, a escola superar esses muros, né, o aluno perceber que ele pode aprender coisas para a vida, e aí ele dá relevância àquilo que ele vai fazer na escola. Então, isso é importante. Se nós tivéssemos esse aluno valorizaria, esse aluno autônomo, perceba, ele valorizaria aquela aula que o professor está ali na frente do computador para ministrar. Sem precisar, o professor está sendo cobrado pela aula show, que eu também acho muito complicada essa nomenclatura que às vezes cobram da gente. A aula show. O professor ele é pressionado por prender a atenção do aluno, como se ele fosse formado para ser um orador e não para ser um professor. É claro, o professor precisa ter uma boa oratória, mas a obrigação do professor não é estar prendendo a atenção de aluno no sentido daquele aluno que não está motivado a participar da aula. O professor ele precisa repensar metodologias. Mas para repensar metodologias, o professor precisa de autonomia. Então, de repente, nós tínhamos muita coisa amarrada e agora a gente quer que o professor seja o professor que tem as metodologias mais dinâmicas de aula virtual. E esse aluno que tinha que ficar calado, que o professor não podia tirar ele nem do mapeamento, nem do lugar da sala ali, que às vezes a gestão já chamava atenção, né? Esse aluno agora tem que falar. Na aula virtual, esse aluno agora tem que falar, ele tem que procurar o professor para tirar dúvida, e aí ele não fala, e aí ele não busca, porque ele não tem autonomia. Então a gente precisa pensar a aprendizagem como um processo, como vai dizer o Paulo Freire, de construção de autonomia. Então, esse aluno silenciado, o que ele vai falar? O que ele vai aproveitar? Por que a aula virtual ela é mais interessante se ele pode ir para o YouTube e ver outra coisa melhor? Entende? Então, a gente tem que entender. E o que a escola está chamando de aula? É 50 minutos? Gente, a gente tem que repensar essa questão de 4 horas aula. O aluno vai ficar 4 horas aula sentado na frente do computador. É uma outra realidade. É uma outra situação, então a escola precisa repensar isso também. Isso mostra que a gente está achando que aprender significa cronometrar tempo de aula, que a aula só vale a pena se o professor der 50 minutos contados no relógio. Né? E aí a gente sabe que há violência simbólica, não é? Há aquele membro da gestão que entra na sala do professor, que sai quando bem quer, né? E isso pressiona o professor no campo da aula virtual. Né? Então, tudo que já tem, todas essas questões para ser difícil, ainda consegue ficar mais difícil ainda quando a gente não tem uma gestão sensível à realidade do professor. Né? Então, a gente precisa substituir o aulismo, e isso aqui não é na aula virtual, isso é em qualquer aula. A gente tem que substituir o aulismo, que o Pedro Demos chama, né, por pesquisa. E o que é pesquisa? A pesquisa que a gente está falando aqui não é a pesquisa de construir um TCC, não. É a pesquisa autônoma. E aí o professor Ivan, né, deu vários exemplos no curso, né, na aula dele hoje, de como a gente pode construir a autonomia desse aluno, né, de como a gente pode transformar a aula em pesquisa, como a gente pode usar a nossa criatividade em função disso. Só que esse professor criativo, ele precisa ter espaço para trabalhar. E esse espaço tem sido cada vez mais cerceado pelas cobranças por resultados, né? Por cobranças, seja
o Enem, porque a escola agora, né, as aulas de produção textual, por exemplo, tem virado português para fins específicos, né? Porque o professor só pode dar aula se for do gênero dissertativo argumentativo para o Enem. Então, aí agora tudo bagunçou, né? O nosso contexto aqui bagunçou tudo e joga na nossa cara essas dificuldades que já estavam lá, mas agora se apresentam com maior clareza. Então, a gente precisa, enquanto professor, formar resistência diante desse contexto. Então, por isso eu senti a necessidade dessa fala, era um texto que eu vinha escrevendo, não é? Espontaneamente, aí surgiu a oportunidade de falar aqui. Né? A gente precisa entender e defender um ensino com foco na aprendizagem e não um ensino que seja limitado a números. Os números, eles são importantes, as avaliações externas são extremamente importantes, mas são importantes para a gente repensar o ensino. Veja, a gente faz a avaliação e a gente vê o que está falhando ali, a gente tenta recuperar aquele aspecto para ir adiante. Mas não é bem assim que a escola, muitas vezes, faz a leitura dos dados, das avaliações externas. A gente encontra o problema, a gente tapa o buraco e vai mais adiante com aquele buraco aberto. Parece que a gente não volta, não tem tempo para voltar, para olhar para o verdadeiro processo de aprender, que é um processo diferente. Cada aluno é um sujeito diferente, com as suas vivências, né, com o seu modo de ser, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Né? A gente precisa elastecer esse espaço simbólico do que é escola. O aluno precisa perceber que ele aprende em qualquer lugar. E aí a escola vai começando a deixar de ser esse espaço que aprisiona, esse espaço para o qual o aluno vai por uma obrigação, e por isso que agora ele não quer estudar, porque ele está em casa, e aí ele precisa ter autonomia. Nossa, é a minha hora de aula. Vou para a frente do computador para poder assistir a minha aula, para participar, para interagir com o professor, para interagir com os colegas. Né? E do outro lado tem também os pais desses alunos, né? que também estão... Né? A gente tem duas realidades. Tem os pais que estão muito perdidos nessa situação, e muitos não sabem bem o que fazer, e tem pais que estão dificultando ainda mais o papel do professor. Né? Porque eu tenho um relato, por exemplo, de pais que estão entrando na aula do professor, que estão conversando com o professor em plena aula. Né? Então, são muitas coisas, a gente tem que pensar isso, a gente não pode romantizar. Dizer assim, eu sou o professor youtuber. Cuidado, gente, porque youtuber tem muita coisa aí, mas tem, sobretudo, a questão da moda, tem, sobretudo, a questão de uma imagem simbólica que não corresponde à realidade. Eu posso muito bem decorar aqui um monte de coisa e dizer, enquanto professor, eu tenho que me valorizar. Poxa, eu fiz uma graduação, são 5 anos. Né? Eu fiz uma especialização, eu fiz um mestrado. Então, eu não posso romantizar a visão do professor youtuber. Eu preciso exigir a valorização do meu trabalho pelo que eu sei, porque eu me preparei para isso. Então, eu não posso ser comparado a qualquer pessoa que vai ali, faz uma programação interessante, um layout interessante do seu vídeo e diz qualquer coisa. Então, a gente precisa pensar esses temas para que a gente tenha força, né, para coletivamente, enquanto classe, né, enquanto unificar esse discurso, que é um discurso em torno do que pensam que é o trabalho do professor, que não é fácil, né, e que é um trabalho que precisa de autonomia. Bom, para tentar encaminhar aqui, para ficar alguma coisa para discussão, né, porque como eu tenho só 1 hora, eu vou aqui encaminhar algumas conclusões. Né? Então, o que é que nós esperamos? Né? No que se refere à educação, a gente espera que a realidade vivida, isso aqui que a gente está vivendo, esse contexto tão problemático, abra os olhos, sobretudo de gestores, né, pais e professores, mas aqui eu quero frisar muito bem a gestão, né, para o que de fato estamos falando, do que estamos falando, o que estamos fazendo, quando nós tratamos de aprendizagem. O que é aprendizagem? A gente precisa repensar urgentemente isso que a gente chama de aprendizagem. Há muito tempo a gente vem falando de um ensino interacionista, que não tem nada de interacionista, porque se reduz no professor que fala e no aluno que escuta. Então a gente tem que entender que interacionismo não é isso. Né? Nós precisamos pensar também, né, o que o meu aluno encontra na minha aula que ele não encontra no vídeo do YouTube.
Que diferença a escola faz na vida desse aluno? O que podemos fazer para que a escola seja vista para além do espaço físico, né? Mas como um campo simbólico, um campo que ultrapassa esses muros, né? Então, acreditamos, e aí, como eu disse, eu retomo aqui essa fala, não só minha, mas dos meus colegas com quem eu conversei, né? Quero salientar aqui a voz de muitos colegas, também da professora Leonora, que é professora da Universidade Estadual do Ceará, com quem eu tenho conversado também sobre esses temas, né? Mas vários outros professores, a professora Denise, a professora Candice, a professora Ana Karine, então, que a gente tem estado junto, não é? A professora Aline, que está aqui também, ouvindo, né? Os meus alunos, professores da Universidade Estadual do Ceará, com quem eu converso muito, né? Então, acredito que essa breve discussão são coisas que poderiam se estender muito mais, né? Ela serve para incomodar. E aí talvez seja esse o objetivo. No final das contas, talvez seja esse o objetivo da minha fala. Incomodar, para a gente ficar pensando. Professor, acho que o senhor está errado, acho que o senhor está certo nisso, eu acho que a gente precisa se incomodar. A gente não pode romantizar o contexto como está, sabe? E aí, se a gente se incomodar, a gente já vai estar num feliz começo. Acho que a gente já vai estar começando a fazer alguma coisa, a promover uma transformação de verdade, né? E não vivendo um faz de conta, uma romantização de uma realidade tão aguda quanto essa. Então, meu muito obrigado, e aí fico aqui disposto, né? A gente tem 15 minutos, não sei se vai acontecer a segunda parte, né? Que o colega falou que a gente poderia ter mais tempo, vamos ver aqui, mas estou aberto a interações, quem quiser falar, quem quiser. Eu tentei ser mais breve, porque era uma fala para 2 horas, mas eu corri aqui, por causa, como a gente diz aqui, mode o tempo, né? Luiz, deixa eu só perguntar. Michele Ribeiro Cavalcante está nessa sala? Ela já chegou por aí? Então, eu acho que ela não chegou, Luiz. Seria a pessoa que iria começar às 17. Então, você pode ficar à vontade. Se porventura ela chegar, a gente negocia, tá bom? Tá bem, ok. Então, eu fico aqui, gente, à disposição para as interações. Eu queria que vocês interagissem, né? Falassem alguma coisa, os professores que estão aí, né, na escola, não é? Deixa eu ler aqui o chat, que eu não estava lendo, porque eu estava exibindo o texto, né? Mas eu queria que alguém falasse, alguém dissesse alguma coisa, vocês contribuíssem, né? Sobre o que vocês estão pensando, do que vocês acharam dessa minha fala. Alguém quer interagir? Eu quero, mas eu vou deixar a minha para depois. Certo. Alguém? Podem ficar à vontade, pessoal. Podem falar pelo microfone, aqui no chat também, que eu leio o que vocês colocaram. A Rafaela está dizendo aqui, né? Tudo que foi falado, estou presenciando de perto. Você gostaria, Rafaela, de ligar seu microfone e falar um pouco sobre essa realidade que você está vivenciando? Fique à vontade. Rafaela, você quer falar? Celso coloca, muito boas colocações, professor. Vejo muitos professores frustrados pela baixa frequência dos alunos online, quando na verdade o buraco é mais embaixo. Isso. A Nath fala aqui, fala realmente intrigante, pois o momento é atípico, principalmente para os pais que têm que lidar com o trabalho em casa e dar conta de acompanhar seus filhos. Né? Vivemos a era do pandemônio. Sim. Alguém ligou o microfone? Alguém vai... A Rafaela. Fale, Rafaela. Boa tarde. Eu fui uma dessas pessoas que você falou que não tinha condições de ter acesso à internet em casa.
Eu passei praticamente meu ensino fundamental e médio todo sem ter internet em casa. Tive que me virar nos 30. Para mim conseguir acesso à informação, eu tinha que sair da minha casa e ir para o centro. Pagar ou às vezes pegar de uma amiga, que o centro fica muito longe da minha casa, fica mais ou menos em 5 quilômetros da minha casa. E é muito cansativo. Além do mais, eu trabalhava também para conseguir ajudar minha família e tal. E me ajudar também, porque eu sou de uma cidadezinha pequena, minha família é pobre, vivemos numa cidade muito pequena, sem recursos, e a maioria das pessoas vivem assim, sem acesso a uma internet de qualidade, às vezes até uma moradia de qualidade. Os professores também, eles não têm o suficiente para se manter, que as coisas são muito precárias. Sim, é bem Era verdade. isso que eu queria falar. Muito obrigado pela sua contribuição. Olha, eu sou aqui de um distrito do Ceará chamado Cristais, né? Eu não sou natural aqui de Fortaleza, né? E aí eu vejo a realidade também no interior, é um interior que, embora seja perto da capital, não tem uma internet de qualidade, etc. E eu acompanho como a escola lá está fazendo, né? Os pais estão indo à escola, há uma agenda, os pais vão buscar para que não haja aglomeração, então há uma agenda por turmas, e aí os pais vão, determinado dia da semana, pessoalmente, à escola, buscar um caderno de tarefas para os seus filhos fazerem em casa. Então veja como, assim, a gente ainda vive muitas realidades monológicas, né? E a gente não pode achar que está todo mundo conectado, porque essa é uma inverdade, né? Então, essa realidade da Rafaela é uma realidade que eu também vivenciei muito, né, há uns anos, porque por ser do interior e também perceber essa limitação. Então, se é difícil na capital, em alguns bairros das capitais, imaginem vocês no interior, como os professores do interior não estão se desdobrando. É grupo de WhatsApp com os pais, professor tentando tirar dúvidas dos pais em grupo de WhatsApp, trabalhando fora de horário, para poder dar conta dessa realidade, né? Mais alguém que foi falando o Laelton coloca. Eu achei interessante quando você falou sobre a diferença entre a EAD e as aulas virtuais, porque a EAD é a instituição de ensino organizado e ensino remoto da atualidade. É um plano emergencial das escolas. Isso, exatamente. Pode falar, Laelton, fale aí. Pode. Fiquem à vontade, gente, para vocês Primeiramente, dizerem. boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, Vocês estão sim, me ouvindo? Então, sim. eu achei bem interessante esse debate, porque o senhor tocou em 3 pontos, o lado do aluno, do professor e das instituições. Porque eu vou falar principalmente dos alunos. Até o tempo atrás, se essa pandemia tivesse acontecido na sociedade brasileira, eu passaria por dificuldades, porque eu não tinha acesso à internet e também não tinha celular. Agora, a questão do professor, o trabalho dele é meio que duplicado, professor, porque ele vai ter que planejar a aula, ele vai ter que propor soluções para poder segurar o aluno durante 50 minutos, que isso não é fácil, e além disso tem a pressão das instituições, e essas pressões vêm lá de cima, vêm do governo. Portanto, eu acho assim, professor, que o ensino à distância, ao mesmo tempo que regula a educação, é uma problemática, porque os professores vão ter mais pressões, como eu já disse, e muitos alunos vão ser excluídos desse ensino. Muitos alunos, inclusive, vão até desistir da escola, vão desistir de estudar por conta dessa exclusão. E por causa disso daí, muitos alunos vão perder prova, conteúdos e etc. Era isso que eu tinha para falar. Desculpa, eu estou um pouco nervoso. Muito obrigado pela sua contribuição, Laelton. E aí você toca num ponto importante, que é essa questão da EAD, né, novamente. E por isso é muito importante a gente entender que o que a gente está vivendo, eu chamo até assim de forma, para tentar dar uma força locucionária maior ao meu enunciado, eu chamei de rearranjo, né?
mas talvez tenha sido muito forte, né? Mas, assim, na verdade, o que a gente está vivendo é EAD, né? E porque a EAD, inclusive, ela tem um planejamento para isso. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Os cursos em AD, quem já fez algum curso em AD aqui sabe, por exemplo, o material ele é disponibilizado online, mas ele também é disponibilizado para você baixar. Então, você pode ler em casa o material, né? As interações, você não precisa, geralmente são aulas gravadas, né? Você não tem aquele horário X de estar ali com o professor. Então, a metodologia da EAD pensa, justamente pensando nessas dificuldades de acesso, né, muito possivelmente, eu não sei porque eu não sou um especialista, não sou um pesquisador da EAD, eu sou apenas um curioso que está aqui problematizando as questões, mas eu acho que a EAD tem um planejamento justamente diante dessa realidade, né, porque é um ensino que precisa se efetivar. Então, quando a gente vai fazer um curso, seja um curso mesmo de extensão, por EAD, não é? A gente consegue baixar os arquivos, né? Agora mesmo, né, no contexto do isolamento social, muita gente procurou fazer cursos à distância, e aí percebe isso, você chega lá, você baixa o módulo, né? E você estuda, não precisa de internet para você estudar, depois você tem ali um questionário que você pode agendar o dia que você consegue responder. Então, há uma metodologia bem mais flexível. É diferente de você ter 4 horas aula, como aconteceu, ou 5, ou 6, ou 8, né? Como é no contexto presencial, a depender do tipo de escola, né? E aí você querer que o professor esteja sentado na frente do computador todas essas horas, e o aluno também tenha condição, né, autonomia e, vamos dizer assim, e saco, né, para poder estar ali todas aquelas horas na frente de um computador ouvindo alguém falar. Então, assim, precisa existir um planejamento que não deu tempo por causa da pandemia, claro, eu entendo, esse planejamento não foi possível, mas o que a gente tem que problematizar é o ensino, sabe? O que eu quero aqui chamar a atenção é que esses problemas, eles só saíram do presencial e agora vieram para o virtual, mas eram problemas que já existiam no contexto presencial. A autonomia do aluno, a autonomia do professor, né? A compreensão sobre o que é aprendizagem. Então, isso eram questões que há muito tempo, se a gente for aqui trazer autores como Paulo Freire, né, que há muito tempo discute o ensino para a autonomia, um ensino focado, né, na pergunta. O Pedro Demo vai dizer que o aluno, a melhor resposta do aluno é outra pergunta, né? É o aluno questionador, é o aluno que consegue ler o texto e dizer que eu não concordo, né? E não aquele aluno da aula monológica que o professor fala, depois ele copia a tarefa do livro, não é? O que é muito irônico, ele copia as próprias questões que já estão no livro, e depois o professor vai ao quadro e copia as respostas que já estão no próprio livro. Né? Então, assim, sem o questionamento, sem o duvidar, isso reforça estereótipos, né? Muitos de nós, professores, às vezes a gente encontrou aí no livro didático alguma coisinha errada, alguma resposta inadequada, e aí quando a gente vai corrigir, o aluno duvida da gente, né? Ele não acha que o livro está errado, porque parece que o livro tem mais autonomia do que a gente no espaço de sala de aula, do que nós, professores. Então, isso é para a gente repensar, né? É importantíssimo, porque não dá para agora você querer que o professor seja o professor da aula show. A gestão escolar ela tem que pensar que tipo de professor, o que é que ela tem cobrado do professor. Tem cobrado que o professor fique com o aluno sentado, calado, o aluno não pode nem levantar durante a sua aula. Né? Tudo recai sobre o professor. Esse professor não tem liberdade para fazer a aula do jeito dele, porque esse professor tem que preparar o aluno para a avaliação X, para a avaliação Y. Tudo tem que se reduzir a isso. E aí agora, de repente, o professor tem que fazer tudo por si, né? O professor tem que ser criativo e o aluno também tem que ser criativo. Então, nós não preparamos esse aluno e nem nós temos dado espaço para esse professor. E aí a gente está meio que num paradoxo. Né? Então, é mais alguém que gostaria de falar? A Glaucia que digitou, deixa eu ler aqui, a Elidiane diz, né? Vivenciei também situação semelhante à da Rafaela. Muitas famílias não dão suporte adequado às suas crianças e o ensino remoto fica ainda mais complicado. Fora essa questão do acesso à tecnologia. Famílias em situação de vulnerabilidade social, exatamente. Então, assim, muitos pais, gente, na verdade, eles não sabem ensinar a tarefa dos filhos, entende? Então, isso é diferente, isso não é falta de vontade dos pais,
a gente diz também assim, esses pais não ajudam, não. Mas como esse pai, essa mãe vai conseguir dar conta disso, né? Então, existem múltiplas realidades que precisam ser pensadas. A Glaucia coloca, realmente há uma discrepância. Como comparar o aluno que está todo amparado por uma estrutura para estudar, quando a maioria não tem? A nossa realidade no Nordeste é outra. Sou professora no Ceará, mas estou agora em São Paulo. Vejo muito a diferença da minha sobrinha que estuda no quartinho dela, com o seu computador, e penso nos meus alunos que estão totalmente longe dessa realidade. Moro numa cidadezinha muito precária. O Enem está às portas, e como será para os nossos alunos que estão há 3 meses sem aula? Infelizmente, muitos não sairão bem. Isso, é essa outra questão que a nossa amiga aqui, a Glaucia, coloca, né, que foi polêmica, né, está sendo a questão do Enem, né? A gente vivenciou ainda há pouco o Adia Enem. Então, olha o perigo da gente achar que estamos vivendo uma normalidade na educação. Né? O perigo de dizer, não, vamos manter o Enem, porque está todo mundo estudando normalmente. Estudar depende do aluno. Aí tem aquela propaganda, me desculpem vocês, aquela propaganda terrível, que o governo federal vai e coloca lá, né? Você pode, você tem autonomia. Que autonomia é essa? Né? Então, não é uma propaganda. Através daquela propaganda, a gente pode ver a leitura falsa que há, né, do que de fato a gente está vivenciando. Então, as pessoas que não estão dentro, como nós, professores e professoras, alunos e alunas, né, pais e mães, é muito fácil achar que está tudo normal, que nós vivemos a normalidade, quando de fato isso não é uma verdade. A questão do Enem também é outro ponto-chave nisso, né, é outro ponto assim, muito, muito interessante, que a gente vivenciou até pouco tempo e conseguimos com muita luta, não é? Mas ainda há muita coisa, porque ele vai chegar, e aí nós temos 3 meses, 4 meses, sei lá, sem aula presencial. Como é que vai ser esse aluno? Ainda que adie, mas a gente tem que pensar que há um prejuízo aí. As coisas não estão resolvidas porque foi adiada a prova. E outra, porque a gente não prepara o aluno para o Enem, a gente prepara o aluno para a vida. Então, esse aluno está perdendo alguma coisa, está perdendo uma formação que é importante, e ele tem direito a essa formação. É a questão da equidade. A Maria Guia, né, acho que é assim, coloca, professor, há inclusive outras realidades. Estudantes que não tiveram acesso à internet nos ensinos fundamental e médio enfrentam dificuldade gigantesca na graduação, tanto pela falta de acesso quanto pela falta de intimidade com as plataformas digitais. Sim. Então, por isso que eu coloquei, né, no final da minha fala. Essa questão dos letramentos digitais é algo que há muito tempo vem sendo discutido. E aí a gente tem meio que deixado para lá. Muitas escolas não tentam contemplar, sabe? Eu acho que é uma questão mais ampla, que não é nem só da escola, mas assim, as regionais, não é? Que possam trazer isso. A gente tem uma universidade com muita gente pesquisando muita coisa boa, fazendo muita coisa boa, mas a gente está naquela história ainda de escola versus universidade. Não pode ser assim, gente. A pesquisa, ela precisa entrar na escola, a gente tem que ouvir esses pesquisadores do letramento, a gente precisa repensar essas práticas, né? Pensar metodologias, mas para tudo isso precisa ter espaço. E aí esse é um problema também na universidade. Né? Nós, professores, professores universitários, a gente dá conta do semestre. Aqui na Universidade Estadual do Ceará, a gente estava quase concluindo o semestre quando começou o isolamento social, a gente teve que concluir o semestre à distância, e a gente vivenciou muito isso, né? Os alunos nos procuravam para falar das dificuldades, né? Embora não são muitos alunos, mas a gente não pode desconsiderar isso. Embora não seja um número muito grande, como é na educação básica, mas na universidade nós temos alunos que não sabem ainda utilizar as plataformas digitais, né? Ou que não têm acesso, realmente, à internet. O Laio coloca aqui, né, o Rodrigo, né, parabéns, aplausos, né. A Ana Beatriz coloca, a gestão cobra as coisas burocráticas. Não parece que a gente vai ensaiar algo, mas sim vamos só para encher dados burocráticos. Isso. E há uma questão muito interessante que o Pedro Demo coloca, que ele diz que a escola as instituições de ensino tem há muito tempo que lidar com a questão da burocracia e a pedagogia. Então, assim, os propósitos pedagógicos e os propósitos burocráticos.
Parece que os propósitos burocráticos sempre vêm em primeiro lugar, quando, na verdade, deveriam ser os propósitos pedagógicos, né? Lá eu coloco, muitos alunos têm dificuldade de aprender através das aulas virtuais, sim. Né? Os alunos se apegam às notas, né? E os alunos se apegam às notas e burocracia, isso. Então, aprender passa a ser o quê? Ter uma nota. Então, teve uma nota, fechou o semestre, fechou o ano letivo, passei, pronto. Né? Então, quando a gente faz a avaliação de qualquer jeito, porque a gente está no contexto virtual, querendo ou não, a gente está também corroborando essa ideia de que, não, o que basta é a gente fazer. Quando a escola pede de nós isso, sabendo que não há condições para tal, o que está é assim, não, a gente tem que cumprir o papel. Fica claro, né, isso. Não, o que a gente precisa é fazer, não importa se tem alguém aprendendo, não importa como está sendo feito. Franciele coloca, essa questão em que o professor fala e o aluno apenas copia, né, é bem parecido com a relação banco, né, que o aluno apenas recebe a informação. Isso. Novamente trazendo aqui Paulo Freire, né, a questão da educação bancária. O aluno se torna um simples receptor, sem questionamentos, né, ou por simplesmente achar que não deve se expressar ou contradizer aquilo que o professor repassa. Isso. O aluno precisa ter autonomia para pensar. E a autonomia tem a ver com pensamento crítico. O aluno precisa ter um pensamento crítico, porque a autonomia ela vem daí, uma coisa está diretamente ligada à outra. A mente do aluno é uma caixinha em que eu fico depositando conhecimento. A gente usa até algumas expressões que meio que revelam essa ideia, né? Por exemplo, a gente diz, dei a minha aula, né? Conteúdo dado, conteúdo cobrado. Isso não é para ser assim. Na verdade, a gente não passa as coisas. O conteúdo não está aqui, eu estou passando para a cabeça de vocês agora. Né? Cada um reconstrói da sua forma. Porque o conhecimento, ele é complexo. Né? E aí, quando a gente vai estudar um pouco sobre a teoria da complexidade, a gente vai ver que tem o conhecimento, ele é autorreconstrutivo. Então, é o sujeito. O sujeito, ele precisa de autonomia. Nós, professores, apenas agimos como um agente perturbador. Um elemento que está ali, talvez a gente for trazer aqui o Vygotsky, né? A questão da zona de desenvolvimento proximal, nós estamos trabalhando ali. Mas a gente precisa que o aluno tenha autonomia para aprender. Talvez esse seja um dos embates que a gente trava cotidianamente no contexto da sala de aula. Né? O desinteresse versus a necessidade. Então, esse aluno, veja, ele nem reconhece a necessidade de aprender aquilo que o professor está ali para dizer. Então, isso é importante, isso precisa ser pensado. Os alunos, o Laelto traz, né, os alunos do ensino básico, né, educados nesse sistema, Franciele Bispo, o professor Tiago falou isso com a gente na sala de aula. Uhum. Isso, né, tem que falar com o colega, exatamente. Né? Isso é bem perceptível. O Laelto coloca, no ensino à distância, isso se agrava. O Vitor Mesquita coloca aqui, verdade, teve uma aluna que me relatou que está com dificuldades para aprender. Né? Então, veja, são questões que precisam ser pensadas. Né? Mais alguém gostaria de contribuir, dizer alguma coisa? Estou gostando muito, gente, está sendo bem bacana a nossa interação. Só dizer que Michele não deu notícias ainda, não deu a sala continua sendo sua, Luiz. Que bom, eu estou aqui torcendo para que Michele não dê notícias. Mais alguém quer falar, gente? Professor. Sim, Celso, pode falar. Pronto, também estou vivenciando um pouco dessa realidade, né? Acho bem pertinente, né, tudo que o senhor falou, mas me atendo a um ponto, né, somente a um ponto, se pudesse fazer um recorte disso, e é algo que particularmente me incomoda muito. Imagina, né, que, claro, que a gente tem a questão da imprevisibilidade, da pandemia e tal, todo mundo foi pego de surpresa, mas o que o Estado fez? O Estado é como, vamos fazer uma analogia, ele marcou uma pescaria com todo mundo, mas não deu anzol para ninguém, entendeu? Não ensinou como é que pescava, não disse onde é que estava o peixe, e ainda vou mais além, não deu nem o transporte para chegar no rio, ou na lagoa, seja lá onde for, entendeu? Então, a gente conhece, a gente sabe a realidade e tudo mais, mas se você pega outros estados, por exemplo, São Paulo. O São Paulo, ele tem um aplicativo para interação com os alunos, então ele liberou
o acesso, né, a pacotes de dados para aquele aplicativo em específico, que é justamente para a interação do aluno com os professores, entendeu? Ele, em outros casos, também disponibilizou para pacote de dados, né? E em muitos casos aqui na nossa realidade, a gente não viu nada nesse sentido, entendeu? De nenhuma parceria do Estado com essas empresas de telefonia, nenhuma isenção fiscal em contrapartida. Não poderia criar um aplicativo específico, né? Não é para o aluno estar vendo vídeo, qualquer tipo de vídeo no YouTube, não. Mas eu vejo muito isso, eu vejo muito que todo mundo ficou órfão, entendeu? Alguém chegou e determinou, não, a gente vai fazer essa pescaria aqui, ou a gente vai fazer essa festa aqui, mas vocês deem os pulos de vocês, deem o jeito de vocês, para que vocês façam da melhor forma possível. Eu também vejo muitos colegas se culpando por conta disso, porque minha aula deu poucos alunos, porque minha aula não apareceu ninguém, porque minha aula deu um aluno. Gente, na fila da culpa, entendeu? Na coluna da culpa, no oceano das culpas, entendeu? Tem culpa para todo mundo. E outra coisa, né? E eu vejo assim, alguns professores desanimam, mas eu vejo que o professor ele tem mais que tentar construir uma estrada, né? E se o aluno vai trilhar ou não esse caminho, vai depender de uma série de fatores, que é justamente o que a gente está discutindo aqui, essa questão do aluno não ter esse protagonismo, né, não ter essa independência de interagir com as tecnologias diferentes. E eu também penso de outra forma o seguinte, ó, é como se, eu gosto muito de analogia, né, então imagino que a gente entrou na cápsula do tempo e foi lançado 10 anos no futuro, no que diz respeito a essas tecnologias educacionais, entendeu? Porque a gente veja que o maior avanço que a gente teve foi quando a gente saiu do quadro de giz, né? Vejam isso, foi quando a gente saiu do quadro de giz para o quadro branco. Esse a gente pode dizer que é o avanço que mais se massificou, né? Do ponto de vista de melhorar essa questão de interação com o aluno. Então, de repente, a gente apareceu numa nova realidade onde as regras são essas e cada um por si e Deus contra todos, né? Então, era só isso mesmo que eu queria compartilhar com vocês. Ok, muito obrigado, Celso. Na sua fala, agradeço, né, e coloco aqui, eu anotei aqui 2 pontos, né? Primeiro, a gente voltar àquela questão do letramento digital, né, que eu acho que essa realidade tem jogado na nossa cara a questão de que o letramento digital é uma realidade, que nós precisamos investir nisso, né? Então, quando você coloca assim, que meio que o Estado não deu conta disso, né? E muitas outras escolas não deram conta disso, né? Na verdade, a gente precisa de formação para o professor, né? Porque, por exemplo, para manusear o próprio Meet, eu fui um desses professores que tive que aprender, né? Perguntando a outros e aprendendo com outros, né? A gente está construindo, né, para pegar aí, Celso, você que gosta das metáforas, né? A gente está construindo um navio no meio do oceano. E aí a gente está afoga ou não afoga, né? Porque a gente já está no meio do oceano e é agora que a gente começou a construir o navio. Então, a gente precisa levar a sério a questão das tecnologias na educação. Por quê? Porque é uma realidade, né? A gente está caminhando para essa transformação. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que fazer uma ode, ou a gente não tem, assim, a gente tem que fugir das dicotomias, né? Não pode achar que está tudo bem, mas a gente também não pode achar que está tudo terrível, né? Sim, a gente precisa ver que as tecnologias digitais são a realidade e a gente não está aqui falando e nem pode, né, reproduzir discursos contra as tecnologias digitais, porque elas são importantíssimas na aprendizagem. Há inúmeras pesquisas em torno desse tema. Mas a gente precisa lutar por uma democratização do acesso a essas tecnologias, né? E aí foi muito isso que eu percebi na sua fala, né, e nas que os colegas falaram, justamente. Enquanto alguns estados desenvolveram aplicativos, enquanto a gente estava... outros, né, estavam no monológico, né, estão no analógico, né, aliás, estavam ainda, né, tentando se achar. Então, o professor ele não tem letramento digital, né, ele não tem, vamos dizer assim, uma formação
né, diante das mídias digitais, diante de todas as ferramentas digitais que podem ser utilizadas no contexto da aprendizagem. Os alunos também não têm essa formação, muitas vezes a gestão também não tem essa formação, e aí a gestão superior, vamos dizer assim, ou o sistema, como eu gosto sempre de colocar entre aspas, né, ele não nos prepara para isso, não leva a sério. Porque letramento digital não é só você colocar uma sala com computadores na escola. A gente tem que levar isso a sério, tem que ter manutenção desses computadores, né? Tem que ter formação para esses professores, tem que ter formação para esses alunos, né? A gente precisa agir continuamente nisso. Então, é algo que a gente está percebendo que a gente precisa investir, que a gente está muito atrasado ainda, né? Enquanto a gente já está passeando em outros planetas, né? A gente está tendo essa dificuldade de manusear uma ferramenta simples, um podcast, manusear um Meet, aqui a sala do Meet, como é que eu vou exibir o slide, como é que eu... Tudo isso a gente está aprendendo em cima da hora, né? Quando não deveria ser assim. Então, a gente está percebendo essa necessidade. Então, é um segundo ponto que eu quero muito reforçar. A gente precisa lutar por uma democratização tecnológica, né? Uma democratização, e o Canclini fala muito disso. Eu acho que ele é um autor muito interessante para a gente ler, né, quem se interessa por esse tema, porque ele vai justamente mostrar assim, a gente está vivendo uma transformação digital e quem não acompanha essa transformação está ficando para trás. Então, o professor que não consegue manusear essas ferramentas, pode ter certeza, gente, que vai ser muito difícil para esse professor daqui, de agora em diante. Como o professor Ivan falava antes, né, essa transformação, muita coisa daqui da pandemia vai se perpetuar, não vamos nos enganar, né? E a abordagem de ensino que nós estamos vivendo, eu acredito que vai ser uma das coisas, né, que a gente tem que, aí mais uma vez, olhar com muita clareza, ver com muita atenção, com muita criticidade, para não naturalizar os processos de aprendizagem, né? Então, há muito tempo há uma luta aí por transformar tudo em AD, né? E a gente tem lutado muito com isso também, porque, como a gente falou, a gente não pode demonizar a EAD. A EAD tem um papel, inclusive, de acesso à educação muito importante, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também com esses outros discursos que reforçam isso, né? Que reforçam determinados posicionamentos que têm por trás, né, uma finalidade que não é ajudar, mas é, na verdade, desmembrar a educação. Isso a gente está passando por isso no nosso país e que está cada vez mais forte. Então, por isso que a gente tem que olhar para esses temas com muita clareza. Mas é certo que a gente precisa lutar por uma igualdade, né, no campo do letramento digital, no campo do acesso às tecnologias digitais, no campo de acesso à internet. A gente tem cidades que não têm internet de qualidade. Então, veja, a gente não está falando aqui, né, nem da pessoa saber mexer na ferramenta, mas não tem. Então, a gente precisa ver que esse é um ponto importante, e é um ponto que nos coloca na transformação que o mundo está vivenciando, né? E outro aspecto que eu coloquei, que eu grifei aqui da sua fala, Celso, foi a questão da aprendizagem. Então, justamente, o aprender como um sistema complexo, vocês podem ler sobre isso com o Pedro Demo, podem ler isso com o professor Humberto Maturana e o Francisco Varela. Existe um livro maravilhoso chamado A Árvore do Conhecimento, né, que eu indico, vocês acham com muita facilidade esse livro. A aprendizagem ela é uma rede complexa. Então, nós, professores, somos um nó dessa rede. Vamos imaginar, assim, uma teia de aranha, né? Então, ela é formada por vários nós. E nós, professores, somos um desses nós. Mas existe o aluno, existe a gestão, existem os poderes públicos, né, de diversos níveis, existe muita gente, existem os pais, né, e a gente tem que atuar enquanto sistema complexo, um ponto, cada elemento ele tem que estar ali no seu lugar, porque se ele sai do seu lugar, há um desequilíbrio no sistema. Então, o professor ele precisa cumprir o seu papel e ter responsabilidade sobre o seu papel, mas a gente precisa também ter clareza do que é a responsabilidade do outro, né? E aí também tentar chamar atenção para isso que é a responsabilidade do outro. O que é a responsabilidade da gestão, o que é a responsabilidade do aluno, o que é a responsabilidade dos pais, né? E olhar isso com muita coerência, porque às vezes a gente está jogando a culpa do nosso trabalho no outro, ou às vezes a gente está trazendo para nós responsabilidades que não são nossas.
Então, enquanto a gente estiver tapando buraco, ninguém vai perceber que o buraco existe, que o buraco está ali. Então, quando você usa a metáfora, a questão tem professor se sentindo culpado, né? Tem muita gente aí se culpando, e é verdade. E a gente precisa ter clareza do que é nossa responsabilidade e do que não é, para que a gente não adoeça, inclusive, né? Porque quando a gente fala de educação, a gente está falando de uma rede ampla e complexa, que envolve questões políticas, questões sociais, questões pedagógicas, né? A gente tem que pensar isso dentro da universidade, a gente tem que pensar isso na escola, né? Como esse professor está saindo da universidade com metodologias de ensino diferentes, né? Com uma clareza epistemológica para fazer algo diferente na escola. E será que na escola ele encontra espaço para fazer isso ou não? Então, a gente tem que perceber cada elemento no seu lugar com muita clareza, né, para, a partir disso, a gente começar a tecer as críticas e começar a defender o nosso ponto de vista. Porque enquanto nós, professores, né, que ocupamos determinados lugares privilegiados, e aqui eu falo, por exemplo, do ponto de vista do professor universitário, porque eu sei que o professor da escola, muitas vezes, pensa tudo isso aqui e sente com muito mais verdade tudo isso que eu estou falando aqui, mas, às vezes, ele é tolhido de dizer pelas questões políticas, né, do trabalho, do ambiente de trabalho, enfim. O professor precisa manter seu emprego, o professor precisa sobreviver, né? Então, a gente que está na universidade, a gente precisa, nesse contexto, e por isso eu senti muita necessidade, e agradeço demais esse espaço aqui, a gente precisa falar disso, né, falar em nome dos nossos colegas, a gente precisa problematizar essa realidade. Porque enquanto a gente estiver achando que está tudo bem, gente, a gente vai estar vivendo uma grande ilusão. E há muito tempo a gente está sendo enganado por esse faz de conta. Há muito tempo a gente discute a necessidade de uma transformação na educação, mas a gente se contenta com o pouco que é feito. A gente não pode se contentar com pouco. A gente tem que estar efetivamente, né, buscando, colocando a boca no trombone, como a gente diz, né, criticando mesmo, mas com muita coerência, né? Criticando, mas fazendo a minha parte, e não cruzando os braços e dizendo, eu vou aqui esperar que se resolva, né? Criticando, mas tentando agir, criticando, mas tentando ser aquele professor que tenta construir uma aula diferente, né? Criticando, mas tentando ser aquele professor que tenta proporcionar autonomia para o seu aluno, né? Então, isso a gente precisa ter muita coerência. Eu acho que coerência é uma palavra-chave dessa questão. Mais alguém quer? Mas alguém quer falar? Os professores estão aí. Eu queria que os professores, né? Muita gente aqui já falou, já contribuiu, mas eu queria. A Aline Coelho coloca aqui, né? A Franciele Bispo coloca, né, que a sociedade está aos poucos se adaptando a essa nova realidade. Né? A Aline Coelho, que é minha aluna aqui do curso de letras da UES, coloca: meus sobrinhos que moram no interior estão desde março sem aula nenhuma, nem virtual. Minha prima, mãe deles, me falou que apenas semana passada a gestão da escola estava começando a organizar alguma coisa. Lembrando que lá também não tem internet, então, infelizmente, é um ano letivo perdido. Sentimento de impotência. Então, veja, né? Esse relato da Aline. Então, é um relato que se assemelha, infelizmente, a muitos outros. Laelton, você quer falar novamente? Fique à vontade. Laelton, acho que apareceu aqui que ele saiu. Professor, boa tarde. Oi, boa tarde. Então, porque é assim, antes da pandemia chegar aqui no Brasil, já se tinha a perspectiva que ela iria atingir o país, certo? Uhum. Porque o governo federal não propôs um plano educacional que visasse dar aula virtual, aula à distância, antes da pandemia chegar até aqui no Brasil. Porque aqui nesse debate a gente está discutindo a problemática que existe dentro desse âmbito educacional, que é a distância. A gente não está criticando porque
Na educação à distância tem muitos benefícios também. A gente está pautando principalmente na problemática que existe dentro desse âmbito da educação. Eu queria saber porque o governo federal não propôs um plano educacional que visasse dar aula à distância antes da pandemia chegar no Brasil. Uhum. Olá, Elton, essa sua colocação, né, ela nos leva à realidade que nós estamos vivendo, que todos nós, acho que aqui tem gente de diversos estados, né, nós estamos vendo que quem está nos salvando são os nossos governos estaduais, né? Então, assim, o governo federal está agindo da pior forma possível diante dessa realidade. Eu penso que quase todos aqui concordam comigo, né? E eu acho que a gente tem que perceber, assim, no próprio campo da saúde, a gente está totalmente desassistido do ponto de vista do planejamento do governo federal, né? E não seria a educação que seria prioridade, já que esse governo já mostra aí a que veio, né? Principalmente atacando a educação desde o começo, né? Na verdade, o ataque à educação já era proposta de campanha. Então, o que a gente está tendo é a resposta do que já estava pré-anunciado, né? Não há um planejamento realmente, do ponto de vista nacional, e muita coisa estaria sendo mais tranquila, estaria sendo melhor se esse planejamento existisse, né? Mas, infelizmente, não houve. Se existisse um diálogo mais interrelacionado entre estados, né, e governo federal, a gente viu que para a questão do Enem, para conseguir adiar o Enem, foi uma luta muito grande, né, que era algo que estava óbvio, era algo que deveria partir do governo federal, né, assim, essa lucidez, né, que não existe e, de fato, só aconteceu com muita luta, né, muitos professores, com muita movimentação nas redes sociais, com muita coisa, muito apoio, né, que a gente conseguiu fazer alguma coisa em defesa dos nossos alunos. Então, os estados que estão agindo. E aí os estados estão também dentro de uma realidade, tendo que defender a questão da saúde pública, né? E falando aqui do ponto de vista do governo do estado do Ceará, que é o estado, né, o meu lugar, então é de quem eu posso falar, assim, o governo do estado tem feito, né, o governador tem se saído, né, nessas manobras para tentar sustentar essa realidade junto com outros governadores aqui do Nordeste, a gente tem acompanhado, então tem feito tudo para isso, e aí acaba que o foco é a saúde, fazer o que o governo federal não tem feito, e as outras coisas têm ficado desassistidas, né? Porque a gente está vivendo um caos, porque realmente, como você falou, uma falta de planejamento, porque esse planejamento deveria vir primeiramente do governo federal, em todos os sentidos, no sentido da saúde, no sentido da educação, e não é isso que está acontecendo. E aí os governos estaduais estão também receberam esse abacaxi para descascar, né? E aí é um abacaxi entre pensar planejamento de aula agora ou salvar vidas, né? E aí salvar vidas tem sido, logicamente, o mais importante, né? Então a gente precisa problematizar essas questões, precisa ver o abismo onde nós nos colocamos, onde nós nos deixamos colocar, né? E traçar esses rumos daqui para frente, porque infelizmente o que nós temos aqui é a resposta do que estava pré-anunciado, de certa forma, né? E eu acho que, assim, esse descaso, né, tem cada vez mais se aprofundado. Nós estamos acompanhando aí, nós estamos vendo, né? A gente está vendo uma pandemia que parece que não é pandemia, né? O governo federal não está tratando como tal, né? As maquiagens que a gente está vendo. Então, se com a saúde, se com a vida humana está desse jeito, como seria com a educação, que já sofre ataques há muito tempo e que já era, o ataque à educação já era quase que, vamos dizer assim, proposta de campanha, do que aí está, né? Então, realmente, o que a gente vive é a resposta, ou tristemente, talvez a gente possa até dizer assim, é o esperado, porque a gente não podia esperar nada de bom do que estava por vir, né? Então, aí a gente sofre, a gente fica nessa ponta de cá sofrendo. Mas a gente tem que sofrer falando, sofrer mais criticando, né? Lá, mas com a clareza, tentando mostrar o nosso ponto de vista, a defesa do nosso lugar de fala. Eu acho que isso é importante, né? Tentar construir isso. Então, assim, eu não nem culpo muito nesse contexto, né? Eu acho que era algo que a gente deveria ter pensado antes, e é isso que eu coloco aqui, né, do ponto de vista da educação, um acesso, uma democratização
as tecnologias digitais, uma democratização do acesso à própria, né, internet. Isso era algo que a gente deveria ter pensado bem antes, muito antes, né, e é algo que agora que a gente está percebendo que faz muita falta, que a gente precisa discutir, a gente precisa partir com esse plano traçado enquanto professores para levar essa discussão, para levar essa queixa adiante. Né? Mas, do ponto de vista realmente de estar desassistido agora, de imediato, né, eu acho que é muito difícil, inclusive, até culpar, né, alguém quando a gente sabe que há um culpado maior, né, e que está todo mundo assim, essa culpa está vindo de lá para cá e está caindo por cima de um, de outro, de outro, de outro, de outro, né, e infelizmente chegando em cima dos mais pobres, em todos os sentidos. No sentido de que são os que mais estão morrendo, no sentido de que estão morrendo porque não tem uma formação crítica, porque às vezes a gente diz assim, as pessoas não estão cumprindo isolamento social, a gente precisa ver com muita lucidez por que essas pessoas estão menosprezando a pandemia. Né? Isso também tem um pé na formação dessas pessoas. Né? E há dados aí, eu não lembro agora muito bem qual foi a instituição que fez essa pesquisa, mas assim, mostrando o nível de escolaridade das pessoas que são mais contaminadas, a gente vê que, como isso implica, a gente vê que as raízes da formação crítica, elas precisam ser mais profundas, porque elas têm se mostrado ferozes nessa realidade aí que a gente está vivendo. Então, as pessoas mais pobres são as que morrem mais, as pessoas mais pobres são as que têm o menor acesso à educação e têm um discurso de que está tudo bem. Então, o que a gente não pode é ser conivente com esse discurso. Né? A gente não pode, de jeito nenhum, achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E aí eu acho que o que a gente pode fazer de agora em diante é traçar esses caminhos. E não se inquietar, porque a gente tem uma memória muito curta. É uma crítica que eu sempre faço nas minhas aulas. A nossa memória, ela é muito curta. Então, acontece algo aqui, amanhã se resolve, a gente esquece daquilo que aconteceu. A luta social no Brasil, ela tem muito disso. E por isso talvez seja tão difícil, né, a luta social. Mas a gente tem que ter memória e lembrar, né, que o que a gente está vivendo agora nos desperta para um outro olhar para a educação, para um outro olhar para as ferramentas digitais, para um outro olhar para a valorização do professor, para a autonomia do professor, sabe? Há muitos anos o professor tem lutado por autonomia, são queixas dos professores, né? Isso dentro do campo institucional mesmo. Essa autonomia de trabalho, o professor que se sente pressionado. Então, essa realidade está sendo evidenciada agora, porque o contexto da pandemia evidenciou isso. É uma das transformações das inúmeras que a sociedade está passando. E aí a gente precisa, daqui em diante, não esquecer disso. E ser essa uma bandeira nossa. Eu acho que o que eu penso é isso, precisa ser uma bandeira. Então, vamos seguir em frente, não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer, ano que vem, que a gente precisa investir em letramento digital, que a gente precisa investir na democratização, que a gente precisa lutar por isso, pela democratização do acesso às tecnologias digitais, né? Então, não podemos esquecer, não podemos ter essa memória de curto prazo. Acho que isso é importantíssimo. Deixa eu continuar lendo aqui. O governo demorou até para admitir que a Covid seria um problema grande. Pois é, exatamente, Beatriz. Nem o Enem eles queriam adiar isso, né? Aí a Aurilene coloca, com a pandemia nós conseguimos ver a importância da tecnologia. Por mais que ela esteja sendo usada pelas instituições de ensino de maneira improvisada, nos mostrou a necessidade de implementação, de buscar melhorias, e para que no futuro possamos estar mais preparados para utilizá-las. Exatamente, Aurilene. Justamente você aqui sintetizou isso que eu queria falar. Né? A gente, né, precisa... A gente está agindo, construindo navio no meio do oceano, e a gente está percebendo como é necessário. Então, a gente não tem que, vamos dizer assim, demonizar a tecnologia, não. Porque ela é uma realidade. A gente precisa lutar por essa democratização e por melhorias, né, nessas metodologias de ensino a partir das tecnologias digitais. Né? A Franciele coloca, o governo é dado como grande exemplo para a sociedade. Então, se eles não demonstram preocupação com todo esse contexto, leva as pessoas a desacreditarem ainda mais que haja resolução para esses problemas. Exatamente. Infelizmente é isso. Né? E o Arlon quer falar. Desculpa, Arlon, só vi agora. Não, eu estou bem quietinho aqui, só olhando.
Então, primeiro, assim, eu gostaria de contextualizar primeiro de onde eu estou falando, né? Eu sou professor aqui no curso de Letras da UESP, de Oeiras, há 8 anos. Né? Eu sou do Ceará, sou lá de Juazeiro, né? Juazeiro do Norte, sou do interior do Ceará. Estou aqui em Oeiras há 8 anos. A realidade do sertão é bem parecida, se a gente for comparar o Cariri cearense com o sertão de dentro aqui do Piauí, mas aqui tem umas especificidades mais latentes e que exigem uma observação maior, principalmente, e aí é onde eu queria situar a minha colocação, principalmente do ponto de vista da universidade, né, do professor universitário. A gente tem discutido essa questão de educação à distância, educação remota, Enem, não sei o quê, mas eu acho que a gente precisa também pensar a educação não como esse sistema escolar ou esse sistema de metas, né, mas também do ponto de vista da formação humana. Né? E foi justamente aí que eu acho que essa pandemia quebrou o sistema brasileiro, educacional, cultural, porque a escola, a vida em sociedade, ela é baseada basicamente na aglomeração. Né? E a gente justamente não pode não pode aglomerar. Né? E aí como é que fica essa formação? Porque eu paro para pensar às vezes como essa aula remota, né? É o professor sozinho em casa falando para cada aluno sozinho em casa, né? E o elemento de junção, de formação, de comunhão humana, né? Então essa é uma questão muito importante do ponto de vista dessa educação formal e que perpassa todo o sistema educacional brasileiro. Mas aí também vem, e aí por isso que eu falei que da universidade, né, existe todo um outro conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, contextuais, locais, conjunturais, que precisam da nossa atenção enquanto sujeitos da educação, né, profissionais da educação, pesquisadores, enfim. Que a gente viu aí quando foi para a Câmara dos Deputados criarem o auxílio emergencial, quando o governo federal teve que executar, porque foi obrigado a fazer isso, não queriam, foi quantificar, nós tínhamos pelo menos 40 milhões de pessoas invisíveis no Brasil. 40 milhões de pessoas que não têm escola, que não têm identidade, que não têm conta em banco, que não têm absolutamente nada. Depois foi perceber que são 100 milhões de invisíveis. Gente, isso é 50% quase da população brasileira. 100 milhões de pessoas invisíveis ou que precisam muito de dinheiro porque vivem da informalidade ou porque não tem emprego ou porque tem algum tipo de limitação física, enfim, milhões de pessoas. E aí a gente se pega pensando, então como eu vou usar o Google Meet, eu vou usar o YouTube para dar aula? E essas pessoas, né? Onde é que ficam? E aí eu volto para aquele elemento que eu falei antes, que é a questão da aglomeração e do trabalho em campo, que foi justamente onde a pandemia quebrou muito da organização popular no Brasil. Né? E aí eu me peguei refletindo sobre essas questões e vendo como é que vai ser possível a gente retornar. E como é que vai ser possível a gente se reorganizar, porque a universidade é sim o lugar de discutir essas questões das tecnologias, da estratégia de avaliação, estratégia de ensino, mas eu acho que hoje, o papel principalmente da universidade pública, né, a universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, está na extensão. Os projetos extensionistas hoje, e principalmente nessa retomada futura, né, que a gente tem aí, não temos ainda ao certo uma projeção de quando essa retomada vai acontecer, mas eu acho que a universidade ela precisa se fincar na extensão, obviamente sem esquecer a pesquisa e o ensino, mas a extensão como sendo um eixo catalisador, né, de resposta para todas as demandas que vão vir depois. Né? Por exemplo, o auxílio emergencial vai acabar.
centenas de milhares de vagas de emprego acabaram já. Então, quando o auxílio emergencial acabar, quando o socorro do governo acabar, quando o seguro-desemprego acabar, para onde é que vão essas pessoas? Para onde é que vão esses 100 milhões de pessoas, mais outros tantos milhões que já estão desempregados, né? Vão ficar desempregados no futuro. Então, são questões que nos afligem muito, né? E aqui, nesse campus especificamente, eu falo, nós temos em Oeiras, na região de Oeiras, Oeiras é uma cidade pequena, mas a região do município de Oeiras é enorme, é gigante, aqui no centro-sul do Piauí, e nós temos pelo menos 8 comunidades quilombolas registradas pela Fundação Palmares, por exemplo, comunidades rurais quilombolas, que estão passando por sérias dificuldades, né, de logística, de amparo, de proteção, de direitos, de tudo, né? Sem falar do nosso corpo discente aqui do campus, que em sua maioria são pessoas que não tinham opção de escolha para sair de Oeiras, então acabaram ficando no campus de Oeiras porque pertencem a uma determinada classe social que precisa muito e principalmente de uma política de assistência estudantil sólida, que na UESP, por exemplo, não tem. Nós temos programas de assistência estudantil que se assemelham muitas vezes a um pequeno assistencialismo, né, pontual, que não garantem a permanência do estudante na universidade. E aí eu volto a pensar que a universidade é esse lugar global, né, de reconstrução da nossa sociedade do ponto de vista da cultura, da pesquisa, da extensão, do ensino, e de retomar uma organização popular, né, possível de a gente vislumbrar uma esperança que esse governo federal, por exemplo, ele está fazendo de tudo para destruir qualquer tipo de organização popular democrática e que realmente transforme e emancipe, né, as pessoas. Então, eu acho que são preocupações que a gente precisa ter também, né, são necessidades que nós, enquanto intelectuais, enquanto pessoas que formam opinião, ou que, no meu caso aqui, recentemente eu tenho atuado também como gestor aqui do campus, são questões que permeiam essa nossa realidade atual, e aí, só retomando um pouco o que Laelton falou, para concluir, por que é que a gente não se preparou antes da pandemia chegar aqui ao Brasil? A gente brincou, a gente está brincando. E aí eu não estou falando só do ponto de vista do governo federal. O governo federal é a junção mais perfeita do que a gente pode definir como incompetência no mundo, né? Eles conseguiram juntar todos os incompetentes e imbecis maiores que existiam nesse país e colocaram ali dentro do Palácio do Planalto e na esplanada dos ministérios, né? Mas existem, nas universidades ninguém se preparou, não teve, isso aí também é uma verdade. Em fevereiro a gente estava acompanhando, a gente acreditava que seria uma progressão linear, que da China ia para a Rússia, que ia vindo do Oriente para o Ocidente, bem devagarinho. De repente estava na China, foi para o Irã e pulou para a Itália. Quando chegou na Itália, estava no mundo todo. Então a gente não tinha dimensão, nem a OMS tinha essa dimensão, nem os países, ninguém tinha essa dimensão do que essa doença ia trazer. E o governo federal brasileiro aprimorou a desgraça, né, na incompetência dele, e faz com que até hoje, né, junho de 2020, a gente ainda esteja tendo que estar isolado, porque os governos estaduais ainda insistem, tentam, com todas as forças e possibilidades que eles têm, manter um isolamento, uma política de isolamento social que o presidente da República, né, consegue destruir todos os dias. Ele insiste em destruir essa política de isolamento social. Então, a realidade é duramente complexa, né, mas a gente não pode esquecer de que a universidade ela não é só este lugar de ensino, nem só esse lugar de pesquisa voltado unicamente para o sistema formal de ensino. A gente tem que repensar e aprimorar a nossa política de organização popular, de resistência democrática, né, e de luta,
né, para que esse país não afunde mais ainda no obscurantismo, no negacionismo, no terraplanismo e nesse ismo aí que essa canalha trouxe para o Distrito Federal. É isso, obrigado. Sim, muito obrigado, Arlon, pela sua colocação muito importante, realmente, a gente ter essa clareza do caos que estamos, né? E não esquecer desse lugar que é um lugar da universidade de transformação, de proporcionar essa mudança. Uma fala muito importante e a gente precisa realmente ter essa clareza, né? O que a gente tem aí é um completo absurdo, e gostei muito de você ter dito, né? Isso, sim, na verdade, a gente tem ali a personificação da incompetência, né? Então, a personificação de tudo que é terrível. Só que a gente não pode rir, né? A gente tem que ver que há crueldade por trás disso, há um propósito muito tenebroso, né? Como você bem ressaltou, né? É realmente o obscurantismo, e é incrível que em pleno século XXI a gente esteja ainda lutando para ter direito à voz, lutando por coisas que já tínhamos como certas. Por isso que eu falava, nós temos uma memória muito curta e nós não podemos esquecer as coisas, né? A luta social se constrói todo dia, então a gente tem que ter uma memória que é uma memória ampla, né? A gente precisa de uma nuvem aí para que a gente possa guardar todas essas experiências e não esquecer delas amanhã ou depois. Pensar, não, amanhã ou depois as coisas vão melhorar, ou passou, agora vai ser diferente. Não, a gente não pode esquecer disso. Eu acho que a universidade precisa ser, e ela é esse calo, né? E por isso que ela incomoda tanto, por isso que as instituições de ensino incomodam tanto. E aí, professor Arlon, foi falado aqui também por você a questão da formação humana, né, da escola. E é outro ponto que, enquanto professor de estágio, eu sempre chamo a atenção dos alunos, né, que são professores em formação. Então, na universidade, eu sempre falo isso. Quando a gente fala de formar para a vida, isso que a escola ela precisa formar para a vida, e aqui, novamente, trazendo aquilo que eu disse anteriormente e reforçando a partir da fala do professor Arlon, essa escola não é o campo escola, o prédio escolar, mas é a escola enquanto espaço simbólico, né? Espaço virtual de aprendizagem, no sentido de que em todo lugar nós estamos aprendendo, a vida é uma escola, e isso não é frase da Ana Maria Braga, de Manhã Bem Cedo, porque a gente aprende mesmo na vida, né? A gente aprende, o Maturana e Varela vão dizer, viver é conhecer e conhecer é viver. Então, os organismos vivos estão o tempo todo aprendendo, né? Então, biologicamente, nós estamos o tempo todo em transformação, em aprendizagem. A gente não pode esquecer disso. Mas, às vezes, quando a gente diz que a escola tem que ensinar para a vida, essa vida, talvez por conta desses ideais neoliberais, não sei, enfim, de uma visão, não é um campo que eu tenha muito domínio para problematizar, mas me parece que, não é, essa vida é lida sempre como o mercado de trabalho. O aluno ele tem que se preparar, não é a escola prepara o aluno para a vida. E aí a gente esquece de questões básicas da formação humana, né? E aí agora nós estamos vendo, como foi bem colocado, né? A pandemia ela mostrou isso, bem evidente, né? Assim, nós não podemos aglomerar, né? Mas isso demanda, sobretudo, uma responsabilidade social tão grande de você saber que você pode contaminar alguém e você ficar em casa quando você pode, porque isso também é outra realidade, que nem todo mundo pode se isolar, né? Mas quando você pode, de você ficar ali, a gente vê pessoas, como nós temos esse exemplo terrível desse presidente, e aí nós temos o pior exemplo do que possa ser consciência humana, né? Porque a gente o respeito ao outro. Então a gente agora precisa aprender a respeitar o outro. E nós estamos vendo que nós não estamos preparados para respeitar o outro, né? Eu tenho que tomar cuidado, mas não é por mim apenas, é a proteção à minha família, é a proteção aos meus colegas de trabalho, é a proteção aos meus vizinhos, é a proteção E aí isso demanda uma formação realmente humana, né? E aí você falou de um ponto muito humano da universidade, e talvez um dos mais humanos, que é a extensão, que embora seja muito limitada, e aí a gente sabe que isso tem muito a ver com as questões de governo também, as bolsas de extensão são pouquíssimas, né?
daí a dificuldade do professor, que ele tem que coordenar projeto de extensão, tem que coordenar, tem que dar aula, né, tem que orientar pesquisas, então isso é muito complexo também. Mas a extensão, ela chega naquilo que a gente tem chamado, e há algumas pesquisas sobre, eu tenho lido sobre isso recentemente, mas não é tema recente, a ideia de comunidade de aprendizagem. Então, as escolas, elas precisam ser comunidades de aprendizagem, né? A universidade, ela é um exemplo, a partir da extensão, de possibilidade de construção de comunidades de aprendizagem, né? Através da extensão, quando a universidade ela sai dos seus muros e chega na comunidade, e chega nas pessoas, e chega no acesso direto à comunidade que está situada, enfim, mas isso precisa acontecer também na escola. A escola precisa ser comunidade de aprendizagem, por um motivo simples, né, numérico também, a gente tem mais escolas que universidades, né? Então nós teríamos mais redes de aprendizagem, mais redes de interação humana, isso é importante, de compromisso humano. Por isso que eu frisei tanto também essa questão da coerência, né? Então, enquanto pesquisadores, a gente precisa ter essa coerência no nosso agir, né? Um agir em defesa dos nossos pares, um agir em defesa da nossa comunidade, um agir para que a gente possa ter essa transformação, que infelizmente, né, se constrói na utopia, porque é isso, o Paulo Freire vai falar disso, e o Pedro Demo problematiza muito o conceito de utopia, que ele diz assim, a gente pega essa utopia, e aí a gente tem, desculpem aqui, tem os coaches que atrapalham muita gente, né, que a gente pega essa utopia como se fosse assim, o sonho que não é possível ser alcançado, né? A utopia, na verdade, ela não é isso. A utopia é a gente acreditar que pode ser melhor, mas é o melhor possível mesmo. É o melhor que sempre é possível. E, sobretudo, no campo da educação, o Paulo Freire já dizia isso, e eu, Eleildo, enquanto professor, não acredito que haja professor sem utopia. Isso é assim, porque se a gente for olhar para a nossa realidade de trabalho, se a gente for olhar para as nossas condições, para esse sistema que nos oprime em todo momento, sem a utopia, sem acreditar que o que a gente está fazendo é em função de um aluno, que nossos alunos vão ter uma vida mais digna, que nós podemos transformar algo na sociedade dentro das nossas realidades, se nós não temos essa capacidade de acreditar nisso, a gente acaba esmorecendo mesmo, a gente acaba desanimando, e é isso que esperam, é isso que esse governo que está aí, por exemplo, espera, né? Que a gente esmoreça, cruze os braços e diga assim, não, eles não querem nada, ou pior, não tem jeito, é isso mesmo. Então a gente não pode ser assim. E essa ideia de comunidade é uma ideia mais bonita, que eu acho mais representativa de utopia. Porque se a gente conseguisse realmente construir comunidades de aprendizagem, redes de aprendizagem, eu acho muito interessante uma definição é um livro que eu estava lendo, Comunidade, União e Ação, e aí há uma metáfora muito linda que o autor faz, né, que ele diz, as comunidades primitivas, a gente tinha ideia de uma proximidade tão grande entre as pessoas, uma proximidade não somente física, mas uma proximidade humana mesmo, que as pessoas cresciam individualmente e cresciam umas para dentro das outras. Isso é muito bonito e muito importante, porque assim, a gente cresce dentro do nosso aluno. Essa semente desse professor que a gente está formando, essa semente desse aluno que a gente está formando lá na escola, né, atribuindo esse pensamento crítico. O que a gente está vendo aí, o que a gente vivenciou em 2018, né, na verdade, é resposta de um ensino não crítico, de mentes também, porque a gente não pode esquecer das pessoas que colocaram esse ser terrível onde ele está, né? Então, isso tudo perpassa essa criticidade, né? Foi eleito por alguém e foi eleito às custas da falta de criticidade, às custas da falta de um pensamento ético, de um pensamento responsável, né, de um pensamento coerente. E aí o que a gente tem como resposta é a revelação de tudo isso, que, infelizmente, como eu dizia, não é surpresa para nós, porque por isso que a gente lutou tanto naquele momento, por isso que a gente tentou tanto mostrar o que seria vivenciado, e agora a gente está vivenciando, né?
como saldo, sei lá, alguém está abrindo os olhos, né? A gente está vendo que algumas pessoas estão vendo a responsabilidade do que fizeram, outras não. Mas aí a gente volta novamente àquela questão da responsabilidade humana, né? Essa é uma mola, assim, isso é uma coisa que uma tecla que a gente tem que clicar sempre, e realmente a universidade ela é um lugar principal para isso. Por mais que ela esteja sendo atacada dia e noite e dia, né? A gente tem que proporcionar essa união. Foi isso que eu pensei, né, ao propor essa fala. Assim. Enquanto professores universitários, a gente tem um lugar diferente, não no sentido de ser melhor, mas no sentido de que a gente não está passando por tanta opressão quanto os nossos professores, nossos colegas, que estão sendo pressionados, principalmente quem está no setor privado de ensino, né? Que está sendo pressionado para poder dar aula show, para poder passar a noite acordado fazendo slide, para poder passar ser o professor mirabolante, né, para manter o seu emprego. E aí a gente tem que ser esse porta-voz também, a gente tem que problematizar isso, né, e mostrar essas vozes, né, que são companheiras nossas de luta. Né, estamos todos juntos. Né? Bom, então, pessoas, eu acho que eu comentei aqui agora no grupo da organização do evento que há males que vêm para bem. O problema que ocorreu com você ontem salvou o nosso evento hoje. Assim, a gente ia ter um buraco na programação se você não tivesse vindo para hoje, né? E essa discussão que você trouxe, todas essas reflexões, esse conjunto de reflexões que você trouxe, é fundamental. Né? E a gente teve a felicidade também, hoje nós já estamos no 4º dia de evento, né? Amanhã a gente segue para o último, a gente teve a felicidade de ter uma concatenação das falas, né? Elas meio que se complementam e se suplementam umas às outras, no sentido de promover essa reflexão, mas também esse chamado, né, para resistência, esse chamado para as possibilidades e como essas possibilidades podem e devem se realizar no futuro ou agora no presente. Né, e eu agradeço muito, muito mesmo, em nome da organização, a sua disponibilidade de ficar até agora, 6 horas, né, de ter vindo hoje, né, você não tinha obrigação nenhuma, mas você quis trazer sua contribuição, então nós ficamos muito gratos, né, agradeço também a todos que vieram a seu convite, né, e todos os participantes do evento que estão aí bravamente resistindo 4 dias seguidos de olhando para a tela de celular, ainda vão ficar mais amanhã, e mais, daqui a pouco tem mais, né, que nós temos a nossa mesa hoje de pensamento estatístico, com um geógrafo, um biólogo e um matemático, então acho que vai ser um outro momento também de grande reflexão e aprendizado para todos. Então é isso, eu agradeço muito e estou aqui, a gente está aqui sempre à disposição. Quero agradecer muito, assim, então, para finalizar, agradecer todo mundo que está aí, que veio ao convite, né? A Aline Oliveira, que é uma amiga que a gente trabalhou juntos, professora, né, amiga, e os meus alunos que estão aí, todos, né, alunos e alunas, a todos vocês por ter paciência de escutar, você, Arlon, né? E a professora Angélica, que me fez, com quem eu interagi ontem, né? Fiquei muito chateada, Angélica, eu não pude estar, mas aí foi tudo providencial, né? Deu tudo certo. Então, agradeço muito vocês, e já que a gente está falando da interação digital, quem quiser continuar a conversa, né? Podem me mandar e-mail, o meu e-mail é eleildo, né? O meu nome, né? eleildo.alves, né? Estou digitando aqui no chat, eleildo.alves@us.br, certo? E quero... o Jander está aqui também, obrigado. E também o Instagram, certo? Eleildo Alves, podem mandar convite lá, a gente pode manter interação, conversar, certo? Muito obrigado pelo espaço, Arlon, e a todos vocês que ouviram, que interagiram, e espero que tenha contribuído com alguma coisa. Foi ótimo, foi ótimo. O que eu sinto mais falta dessa
dessas falas virtuais, que a gente não pode bater palma, né? Pode bater Todo mundo com o microfone desligado, e sinto falta dos aplausos para a pessoa que foi convidada. Então, só para a gente fechar, pessoal. Então, 19 horas, tá? A mesa Pensamento Estatístico, com o professor Carlos Harrison, professor Paulo Henrique, professor Pedro Júnior. Vai ser nesse mesmo link, na mesma sala. Então, quem quiser sair para ir jantar, tomar banho, fazer alguma coisa, pode sair e voltar no mesmo link, tá bom? Começa às 19 horas. E amanhã, nós teremos a